Em uma noite tempestuosa, quando o céu sobre Cliffside estava furiosamente carregado de nuvens cinzentas, a mansão Whitewood, um relicário de histórias e segredos, abria suas portas para uma festa de gala esplendorosa. Lanternas penduradas nos altos portões de ferro balançavam ao sabor do vento, lançando sombras dançantes sobre os convidados que chegavam, envoltos em suas finas vestimentas, alheios às sombrias surpresas que a noite reservava. Dentro da mansão, a atmosfera era de puro luxo e alegria. Lustres de cristal derramavam uma chuva de luz sobre os convidados, que se moviam graciosamente ao som de uma orquestra ao vivo. Risos e conversas preenchiam o ar, enquanto taças de champanhe brilhavam nas mãos da alta sociedade de Cliffside. Lord Jonathan Whitewood, o anfitrião, era a personificação da elegância e do charme. Com um sorriso caloroso e um brilho nos olhos, ele percorria a sala, cumprimentando seus convidados com a cortesia de um verdadeiro cavalheiro. Bem-vindos à minha humilde residência. Espero que a noite de hoje seja lembrada como uma celebração da vida em sua forma mais pura. Entretanto, enquanto a festa atingia seu ápice, um grito lancinante irrompeu do salão principal, cortando o ar como uma lâmina afiada. Em um instante, a música cessou, e um silêncio perturbador tomou conta do ambiente. Os convidados se viraram, horrorizados, para a origem do som. Lá estava Lord Whitewood, caído no centro do salão, uma adaga reluzente cravada em seu peito. Seu rosto, antes cheio de vida, agora estava pálido e imóvel, seus olhos abertos, mas sem ver. O luxuoso tapete sob ele lentamente se tingia de um vermelho profundo. Alguém chame um médico, Gritou uma dama, sua voz trêmula de choque e medo. Os convidados, antes tão vivazes, agora estavam paralisados, incapazes de acreditar no que viam. William Turner, o criado mais confiável de Lord Whitewood, correu para o lado de seu mestre, ajoelhando-se ao seu lado. Meu senhor, por favor, não nos deixe. Sussurrou ele, segurando a mão de Whitewood com lágrimas nos olhos. Mas era tarde demais. O brilho naqueles olhos outrora cheios de vida havia se extinguido para sempre. A detetive Victoria Matthews, chamada às pressas, chegou sob o manto da tempestade. Ao entrar no salão, ela foi recebida pela visão do nobre caído e um círculo de rostos pálidos e assustados. Ninguém sai. Ela anunciou com autoridade, sua capa encharcada de chuva. Temos um assassino entre nós. O choque se espalhava pelo salão como ondas turbulentas, enquanto cada convidado se perguntava: quem dentre eles seria capaz de um ato tão hediondo? A noite de celebração havia se transformado em um palco de tragédia e mistério, e a mansão, outrora cheia de risadas e alegria, agora ecoava com os sussurros sombrios de um crime hediondo. À medida que a noite avançava, a mansão Whitewood, ainda reeling do impacto da morte chocante de Lord Whitewood, tornou-se o cenário de uma investigação minuciosa liderada pela detetive Victoria Matthews. Com um olhar astuto e uma postura imponente, ela adentrou a cena do crime, uma figura de autoridade em meio ao caos e ao luto. Todos, por favor, reúnam-se aqui. Anunciou Victoria, sua voz firme ecoando pelo salão agora sombrio. Precisamos esclarecer o que aconteceu esta noite. O primeiro a ser interrogado foi William Turner, o criado leal de Lord Whitewood, cujos olhos ainda estavam marejados de lágrimas. Sr. Turner, descreva suas ações e observações durante a festa. Instruiu Victoria. Eu estava servindo os convidados, como de costume, foi quando ouvi o grito e encontrei o senhor caído no chão. Não vi ninguém suspeito, detetive. Todos aqui amavam e respeitavam Lord Whitewood. Victoria anotou suas palavras com um aceno de cabeça, observando a reação dos outros convidados. Seu olhar pousou então em Olivia Harrington, uma jovem elegante, cujo rosto revelava uma mistura de choque e nervosismo. Senhorita Harrington, por favor, compartilhe conosco o que você sabe. Disse Victoria, aproximando-se. Olivia hesitou, olhando ao redor antes de responder. Eu estava conversando com o Sr. Jameson na maior parte da noite. Ela murmurou, evitando o olhar da detetive. Ah, sim, o Sr. Arthur Jameson. Victoria respondeu, virando-se para um homem de aparência distinta no canto da sala. Sr. Jameson, você pode confirmar isso? Arthur Jameson, um homem de postura nobre, assentiu lentamente. Sim, detetive. Eu e a senhorita Harrington passamos um bom tempo juntos esta noite. Victoria percebeu um olhar trocado entre eles, um sinal sutil, mas revelador. Interessante. E qual é a natureza do relacionamento de vocês? Os dois trocaram um olhar nervoso. Após um breve silêncio, Arthur respondeu. Somos bons amigos, detetive. Nada mais.
Mas Victoria, percebendo a hesitação na voz dele, sabia que havia mais na história. Acredito que vocês estejam escondendo algo. Lembrem-se, a verdade é crucial aqui. As primeiras pistas eram enigmáticas, levantando mais perguntas do que respostas. Victoria estava ciente de que cada segredo, cada relacionamento oculto dentro da mansão, poderia ser a chave para desvendar o mistério por trás da morte de Lord Whitewood. Ela se preparou para aprofundar ainda mais, determinada a desenterrar a verdade oculta sob a fachada de normalidade que os convidados da mansão tentavam manter. Se vocês fossem a detetive Victoria, já teriam um suspeito? Conte-nos aqui nos comentários como prosseguir a investigação. Acham que ela achará o assassino? Na manhã seguinte ao trágico evento, enquanto a mansão ainda estava envolta na névoa da madrugada, detetive Victoria Matthews decidiu explorar os jardins da mansão Whitewood. O sol começava a se levantar, lançando raios dourados sobre o orvalho que cobria as folhas. O jardim, habitualmente um santuário de beleza e serenidade, parecia agora guardar os ecos do mistério que envolvia a mansão. Caminhando cuidadosamente pelos caminhos de pedra, Victoria observou cada detalhe, cada sombra projetada pelas estátuas e arbustos. Foi então que algo brilhante chamou sua atenção. Sob um arbusto de rosas, parcialmente escondido pelas folhas verdes, jazia um colar de aparência requintada. Victoria agachou-se para examiná-lo mais de perto. O colar era de uma elegância singular, com pequenas pedras preciosas incrustadas em um design intricado. De quem seria isso? Ela murmurou para si mesma, ponderando sobre a origem do objeto. Era claro que pertencia a alguém da festa, mas a quem? Retornando à mansão com o colar cuidadosamente guardado, Victoria convocou os convidados remanescentes para o salão principal. Encontrei isso no jardim. Anunciou ela, segurando o colar para que todos pudessem ver. Alguém aqui perdeu isso, ou sabe a quem pertence? Os convidados se entreolharam, a surpresa e a curiosidade claramente estampadas em seus rostos. Uma senhora idosa, conhecida na cidade por seu gosto por fofocas e segredos, levantou a mão trêmula. Oh, detetive, esse colar. Eu o vi ontem à noite. Ela disse, sua voz fraca, mas cheia de convicção. Estava no pescoço de uma senhorita. Ela é uma convidada de fora da cidade, uma jovem encantadora. E onde está a senhorita Montgomery agora? Há boatos Interrompeu um cavalheiro. que ela deixou a festa cedo. Alguma discussão com Lord Whitewood, talvez? Victoria absorveu essa informação, seu instinto lhe dizendo que havia algo significativo nesse detalhe. Preciso encontrar essa senhorita Montgomery. Ela pode ter informações cruciais. O colar, um objeto belo, mas aparentemente inocente, havia se tornado uma peça-chave no quebra-cabeça. Victoria sabia que cada segredo, cada sussurro entre os convidados, poderia ser um fio a ser seguido na teia complexa do mistério de Whitewood. Com o colar em mãos e uma nova pista para seguir, ela estava determinada a desvendar os segredos escondidos atrás das fachadas da alta sociedade de Cliffside. Na manhã seguinte à descoberta do colar, a detetive Victoria Matthews retornou à mansão Whitewood com um objetivo claro: interrogar a senhorita Charlotte Whitewood, a viúva do falecido Lord Whitewood. O sol da manhã filtrava pelas janelas altas do salão, lançando um brilho dourado sobre os móveis antigos, enquanto Victoria se preparava para um dos interrogatórios mais cruciais do caso. Ao entrar na biblioteca, onde senhorita Charlotte esperava, Victoria notou a postura frágil da viúva, uma mulher ainda jovem, mas cujo rosto estava marcado pela tristeza e pelo luto recente. Senhorita Whitewood, agradeço por me receber. Começou Victoria com uma voz calma, mas firme. Charlotte levantou os olhos, um véu de tristeza em seu olhar. Detetive Matthews, espero poder ajudá-la, mas ainda estou tentando compreender o que aconteceu. Disse ela, a voz trêmula. Eu entendo que este é um momento difícil para a senhora, mas preciso de sua ajuda para esclarecer algumas coisas. A detetive observou atentamente enquanto fazia suas perguntas, notando cada hesitação, cada olhar desviado da viúva. Foi no meio do interrogatório que um dos criados entrou apressadamente na biblioteca, segurando um objeto coberto por um pano. Desculpe a interrupção, senhoras, mas isto foi encontrado atrás de um painel falso no quarto de Lord Whitewood. Disse ele, revelando um retrato antigo. Victoria aproximou-se curiosa. O retrato, magnificamente pintado, mostrava uma mulher jovem e bela, com uma expressão melancólica. No canto inferior estava assinado Emily LeBlanc. Ao ver o retrato, a senhorita Charlotte empalideceu. Emily LeBlanc? Murmurou ela, quase inaudível. Conhece essa mulher, senhorita Whitewood? Perguntou Victoria, a intensidade de seu olhar fixo na viúva. Charlotte hesitou, depois assentiu lentamente.
Era uma parente distante, que partiu há muitos anos. Jonathan nunca falava dela. Victoria analisou o retrato mais de perto. Parece que ela era mais do que apenas uma parente distante. Por que Lord Whitewood esconderia isso? A viúva baixou a cabeça, evitando o olhar inquisidor da detetive. Não sei. Jonathan tinha seus segredos. Nesse momento, Victoria percebeu que a chave do mistério poderia estar na relação oculta entre Emily LeBlanc e a família Whitewood. Com o retrato de Emily em mãos, Victoria sabia que estava um passo mais perto de desvendar o enigma que envolvia a mansão Whitewood. A cada nova descoberta, o véu de segredos da família Whitewood se desfazia, revelando uma trama mais complexa e intrincada do que ela jamais poderia imaginar. A manhã na mansão Whitewood trazia consigo um silêncio reflexivo, quebrado apenas pelo som dos passos decididos da detetive Victoria Matthews, enquanto ela percorria os corredores repletos de mistérios da ancestral residência. Em sua busca, Victoria encontrou-se em um escritório pouco utilizado, onde poeira e o tempo pareciam ter parado. Foi ali, entre pilhas de livros e papéis esquecidos, que seus olhos se fixaram em um objeto de particular interesse. Um diário antigo, com a capa de couro desgastada pelo tempo, pertencente a Lord Jonathan Whitewood. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário, sentindo o peso da história nas páginas amareladas. As palavras de Lord Whitewood emergiram como ecos do passado, revelando pensamentos íntimos e segredos até então guardados. Victoria folheou as páginas, absorvendo cada palavra, cada confissão. Minha vida tem sido uma tapeçaria de riqueza e poder, mas sob esses fios dourados esconde-se uma verdade que me atormenta. Leu Victoria em voz alta, sentindo a seriedade das palavras de Whitewood. Existe uma chave para o meu passado, um segredo que carrego comigo e que moldou o homem que me tornei. A cada página virada, o diário revelava mais sobre os conflitos internos e as complexidades do Lord. Victoria estava profundamente concentrada, quando uma passagem em particular a fez parar. Há momentos em que olho para o retrato de Emily e me pergunto sobre o que poderia ter sido. A vida nos separou, aquele orfanato, tantas lembranças, mas ela sempre será a chave do meu passado, uma parte de mim que permanece oculta. Emily LeBlanc. Murmurou Victoria, recordando o retrato encontrado. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. Victoria fechou o diário lentamente, seus pensamentos girando em torno das revelações. Lord Whitewood, o que você estava tentando esconder? E como Emily LeBlanc se encaixa nisso tudo? Ela ponderou em voz alta, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa na sala vazia. Era evidente agora que o passado oculto de Lord Whitewood, a misteriosa Emily LeBlanc e o colar encontrado estavam intrinsecamente ligados. Cada elemento era uma peça de um enigma maior, um enigma que Victoria estava determinada a resolver. Com o diário em mãos, a detetive sabia que estava no caminho certo para desvendar os segredos da mansão Whitewood e desmascarar o responsável pela morte trágica de Lord Whitewood. Em um dia cinzento, onde o céu de Cliffside parecia compartilhar do peso da investigação, detetive Victoria Matthews chegou ao austero orfanato St. Mary S., o único na cidade. A construção, com suas paredes de pedra e janelas estreitas, parecia guardar em seu silêncio histórias não contadas. Victoria, com sua habitual determinação, adentrou o prédio, buscando respostas sobre Emily LeBlanc. Na recepção, ela foi recebida pela Madre Superiora, uma mulher de postura rígida e olhar penetrante. Detetive Matthews, presumo. Disse a madre, sua voz carregando uma mistura de curiosidade e cautela. Em que posso ajudá-la? Estou aqui para falar sobre Emily LeBlanc. Descobri que ela era uma residente deste orfanato e que tem ligações com a família Whitewood. A Madre Superiora suspirou profundamente, um vislumbre de tristeza passando por seus olhos. Sim, Emily esteve conosco por muitos anos. Uma menina doce e inteligente, mas sempre carregou um peso em seu coração. Victoria inclinou-se para a frente, interessada. Ela era filha ilegítima de Lord Whitewood, não era? Por que ela foi mantida aqui? E o que sabe sobre sua visita à mansão Whitewood na noite do assassinato? A madre hesitou, como se ponderasse o peso de suas palavras. Emily foi trazida aqui ainda bebê, uma decisão de Lord Whitewood para proteger a reputação da família. Quanto à noite do assassinato, ela realmente esteve lá. Foi uma visita arranjada em segredo por William Turner, o mordomo dos Whitewood. Ele veio aqui para conseguir o contato de Emily. Victoria absorvia cada palavra, sua mente trabalhando rapidamente. Ela veio ao orfanato depois? O que aconteceu com ela após a visita? Não. Após aquela noite, Emily desapareceu. Não tivemos mais notícias dela.
William, que costumava visitá-la aqui, também não nos deu mais informações. Após algumas investigações, a detetive Victoria descobriu que a senhorita Charlotte tinha descoberto da filha de seu marido, e a mesma não gostou nada disso, e optou por matar sua enteada para que não houvesse mais nenhum herdeiro além dela. A detetive anotou tudo cuidadosamente, seu olhar fixo na madre. Isso é crucial para minha investigação. Emily pode ser a chave para entender o que aconteceu na mansão Whitewood. Saindo do orfanato, Victoria refletiu sobre as novas informações. Emily LeBlanc, a filha esquecida e oculta de Lord Whitewood, estava no coração desse mistério. Sua presença secreta na mansão na noite do assassinato e seu subsequente desaparecimento eram peças fundamentais que precisavam ser exploradas. Com cada nova descoberta, Victoria sentia que estava se aproximando da verdade. O silêncio de Emily LeBlanc e as sombras de seu passado escondido na mansão Whitewood estavam prestes a ser desvendados, e com eles o segredo por trás do trágico destino de Lord Whitewood. Na sala de estar sombria da mansão Whitewood, onde as cortinas pesadas filtravam a luz do dia, criando um ambiente carregado de tensão, detetive Victoria Matthews se preparava para confrontar a senhorita Charlotte Whitewood com as revelações mais recentes de sua investigação. A viúva, uma figura de beleza clássica, mas agora com a expressão marcada pela angústia, aguardava, sentada em uma cadeira de veludo. Charlotte, descobri algo perturbador sobre a noite do assassinato de seu marido. Começou Victoria, sua voz firme, mas não desprovida de compaixão. É sobre Emily LeBlanc e seu papel nessa tragédia. Charlotte levantou os olhos, um brilho de medo passando por eles. Emily, não sei do que está falando, detetive. Respondeu ela, tentando manter a compostura. Victoria se aproximou, colocando na mesa uma série de fotografias e documentos. Não é hora de esconder a verdade, Charlotte. Sei que Emily esteve aqui naquela noite. E sei que ela é a filha ilegítima de Lord Whitewood. A reação de Charlotte foi instantânea. Seu rosto empalideceu e ela apertou os lábios, claramente lutando para manter o controle. Isso é um absurdo. Victoria continuou implacável. Mas não é só isso. Descobri que você planejou o assassinato de Emily para proteger sua herança, não é verdade? Você contratou um assassino, mas houve um erro terrível. A detetive Victoria jogou um verde para a viúva, pois sabia que a senhorita Charlotte tinha descoberto sobre Emily e ela não queria partilhar a herança. Charlotte balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. Eu estava com medo. Confessou ela, sua voz um sussurro trêmulo. Jonathan queria reconhecê-la, trazê-la para a família. Isso arruinaria tudo. Nossa reputação, nossa fortuna. Eu não podia permitir. Mas o assassino matou Jonathan, não Emily. Pressionou Victoria, observando a mulher à sua frente se desfazer. Eu não queria... Nunca quis que Jonathan morresse. Soluçou Charlotte, cobrindo o rosto com as mãos. Foi um erro horrível. Eu só queria proteger nosso legado. Victoria suspirou profundamente, sentindo o peso da confissão. E Emily? Ela viu o que aconteceu, não é? Charlotte assentiu, as lágrimas agora correndo livremente. Sim, ela viu. E agora, ela é a legítima herdeira de tudo que os Whitewood possuem. Com a confissão da senhorita Charlotte Whitewood, a verdade sobre a noite fatídica na mansão Whitewood finalmente veio à luz. O assassinato que abalou a alta sociedade de Cliffside foi um trágico erro, um plano mal concebido nascido do medo e da ganância, e no centro de tudo, uma jovem mulher, Emily LeBlanc, que emergia das sombras do segredo e do silêncio para reivindicar seu legítimo lugar na história dos Whitewood. A detetive Victoria prendeu Charlotte e entrou em contato com a Emily e a convidou para ir até a mansão para elas conversarem. Ela disse a Emily que havia descoberto todo o drama familiar, do orfanato, de quem era seu pai, e contato também que ela havia confrontado a SRA, Charlotte, sobre o assassinato. E então, na tarde seguinte, que estava se despedindo com raios dourados filtrando através das árvores da mansão Whitewood, quando Emily LeBlanc, a verdadeira herdeira da família Whitewood, atravessou os portões da propriedade. Seus passos eram firmes, embora seu coração estivesse turbulento com a enormidade do momento. A mansão, outrora um símbolo de segredos e tragédias, agora representava um novo começo para ela. É estranho estar aqui, sabendo de tudo agora. Disse Emily, parando para olhar a grande fachada da mansão. Seu advogado, Sr. Harrison, que a acompanhava, assentiu compreensivelmente. Esta casa é sua agora, Emily. E com ela, a chance de escrever um novo capítulo para a família Whitewood.
Dentro da mansão, Emily caminhou pelos corredores silenciosos, sentindo o peso da história em cada sala que visitava. Eu vou restaurar a honra desta família. Farei isso por meu pai, apesar de tudo. Enquanto isso, do lado de fora, a detetive Victoria Matthews observava a mansão uma última vez antes de partir. Ela havia desvendado os segredos da família Whitewood, trazendo justiça onde havia somente sombras. Você fez bem, detetive. Disse seu parceiro, detetive Harris, ao se aproximar dela. Victoria sorriu brevemente. Fizemos apenas nosso trabalho, Harris. Mas confesso, este caso foi diferente. O que fará agora? Perguntou Harris enquanto caminhavam em direção ao carro. Para onde o dever me chamar? Respondeu Victoria olhando para o horizonte. Há sempre mais mistérios a serem resolvidos, mais verdades a serem descobertas. Enquanto o carro se afastava da mansão Whitewood, Emily observava da janela do segundo andar. Seus olhos estavam fixos na figura de Victoria, uma mulher que, embora por pouco tempo, havia mudado sua vida de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Obrigada, detetive Matthews, por tudo. A história da mansão Whitewood, repleta de reviravoltas e mistérios, havia chegado a um fim satisfatório. Emily, agora no controle de seu legado, estava pronta para reconstruir e honrar o nome de sua família. E Victoria, a detetive astuta e determinada, partia para seu próximo desafio, deixando para trás um legado de justiça e verdade em Cliffside. Cada capítulo dessa história havia sido cuidadosamente construído para envolver o leitor, camadas de mistério se desdobrando até culminar em um final surpreendente e profundamente satisfatório. A história da mansão Whitewood seria lembrada não apenas como um conto de tragédia e segredos, mas também como uma narrativa de redenção e verdade. Essa foi a história. Espero te ver logo e siga o canal para mais histórias emocionantes.